disponível esse material no YouTube e eu mando o link, coloco o link no AVA e no grupo também. Então, o que a gente está falando aqui, o que a gente está apresentando, vai tudo em formato de vídeo para vocês também assistirem. Então, nessa terceira UA, falando sobre crise ambiental, analisar os principais eventos da poluição causados pelo homem no meio ambiente. Meu áudio ficou ruim agora? Vocês estão ouvindo direitinho? O que foi que aconteceu? Vamos lá. Melhorou? Que bom. Vamos lá. Reconhecer os principais encontros mundiais que ocorreram para a melhoria da qualidade ambiental e definir o papel do homem para a melhoria dessas condições ambientais. Vamos lá para a continuidade. A primeira questão que foi trabalhada nessa UA data de que em 1992 aconteceu a segunda Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente. Quem foi que colocou essa seta aqui bonitinho? Tá brincando aqui, hein? Olha, não brinca não. Vamos para cá. Em 1992... Fui eu, professor, só que eu pensei que não apareceu para o senhor, não. Apareceu, viu? Então, em 1992, aconteceu a segunda Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, conhecida mundialmente como a Rio 92. Com relação ao tema, marque a alternativa correta. Mas antes da gente falar sobre ela, me ajudem aí. Qual foi o primeiro encontro? Qual foi o primeiro encontro internacional promovido na Organização das Nações Unidas, que marcou os primeiros eventos, os primeiros encontros sobre questões ambientais? Me ajudem aí. Qual foi o primeiro encontro? Foi o encontro de Estocolmo? Eu acho que foi. Foi Estocolmo. 1972? Tudo começou em 1972. A chamada Conferência de Estocolmo. 1972. E onde foi que aconteceu? Onde é que fica Estocolmo? Perto da China. Fica onde? Estocolmo? Fica em Minas? Da China. O Estocolmo fica na Suécia. Então, vamos lá. Então, na Suécia, isso mesmo, Paulo, na Suécia, a Sandriane também confirmou, na Suécia aconteceu o primeiro encontro, em 1972, que foi o encontro de Estocolmo, a Conferência de Estocolmo. Ela também teve um outro título chamado de Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano. Por quê? Esse primeiro encontro da Conferência de Estocolmo foi uma preocupação maior sobre a questão da ação sobre o indivíduo, sobre o ser humano, né? A questão mais social do que ambiental também. E aí, depois de Estocolmo, aconteceu o segundo encontro. Quando foi o segundo encontro? Quando foi o segundo encontro? E como foi o nome do segundo encontro? 1992. Seria, no caso, esse aqui, que dá atividade, conhecida mundialmente como a Rio 92? Não é isso? É o segundo encontro. Segunda conferência. Isso, foi em 92, com a Rio 92. Teve um outro nome. À época, chamou por outro nome também. O nome ficou muito conhecido também, o Rio 92. Foi chamado de quê? Me ajudei. Rio Mais? Não. Isso vai acontecer depois. Ele foi chamado de Eco 92. Eco 92. Eco 92. Ficou muito conhecido também por essa denominação de Eco 92. Foi nesse local também, tem alguns chamam também de Cúpula da Terra, também aconteceu nessa mesma época, Cúpula da Terra. E foi nesse segundo encontro que realmente começou a se trabalhar essa questão ambiental, o ambiente e o seu desenvolvimento. Então, sobre isso, essa questão fala o seguinte:
Com relação ao tema, marque a alternativa correta. A alternativa correta seria, dentro desse tema, seria a Rio 92 teve como resultado importante a Declaração do Rio sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento e Agenda 21. Nesse encontro, que foi o segundo encontro, a segunda conferência, o segundo encontro ambiental, todos eles foram geridos pelas Nações Unidas, aconteceu no Rio de Janeiro, em 1992, e ele teve como seu resultado dos mais importantes também, além também da questão da cúpula da Terra, também teve a Agenda 21. O que foi a Agenda 21? Vocês podem me dizer o que foi a Agenda 21? Alguém sabe me dizer o que foi essa Agenda 21? O que promoveu essa Agenda 21? O que significava essa Agenda 21 nesse segundo encontro? Quem pode me ajudar aí, gente? Sobre essa Agenda 21. O que foi marcado? O que foi visto nessa Agenda 21? O que fundamentou essa Agenda 21? Plano de ação. Era para que pudesse acontecer a preservação do meio ambiente e o desenvolvimento sustentável, né? Exato, também. Mas a Agenda 21 foi marcado também pela preocupação com as florestas. Começou a se preocupar, por exemplo, com a questão da Amazônia na Agenda 21. A valorização, a proteção da Amazônia na Agenda 21. Projetos internacionais, de parcerias internacionais, na busca de fortalecimento das florestas, floresta amazônica, floresta australiana. Cada país se comprometer a refletir sobre os problemas socioambientais. E isso também, Sandrani, muito bem, na Agenda 21, foi marcado também por isso, mas principalmente pela questão das florestas. E também teve uma outra convenção chamada Convenção do Clima também, a questão climatológica, né? A questão climática, sobre as emissões que estavam prejudicando o clima. Então, isso foi uma coisa muito trabalhada essa Rio 92. Depois da Rio 92, tivemos um terceiro encontro. Como foi chamado esse terceiro encontro? Como foi chamado esse terceiro encontro? E onde aconteceu ele? Nilson colocou aqui instrumento de planejamento para a construção de sociedades sustentáveis e diferentes bases geográficas, conciliamento de proteção ambiental, justiça social e eficiência econômica. Legal, isso mesmo aconteceu aqui na Agenda 21. Perfeito. Mas depois da Agenda 21, o que veio? Qual foi o próximo encontro? Hein, gente? Depois desse Eco 92, qual foi o encontro seguinte? A Rio mais 20, né? Rio mais 20. Por que mais 20? Rio mais 20? Foi definido que a cada 20 anos eles iriam se reunir para verificar quais foram as tratativas e quais as ações, se teve alguma tratativa com relação às ações que foram tratadas na reunião anterior. Sim, isso mesmo. Agora, só um detalhe. Vocês confirmam com Sandriane que o encontro logo depois da Rio 92 foi a Rio mais 20? Eu tenho dúvida com o que teve na África do Sul. Porque, na verdade, Sandriane, antes da Rio mais 20, veio a Rio mais 10. O que aconteceu? Nós tivemos a Rio 92, Eco 92, depois nós tivemos a Rio mais 10, que aconteceu, não foi, a diferença, o problema é que essa Rio mais 10 não aconteceu no Brasil, não aconteceu no Rio de Janeiro, ela aconteceu em outro local, ela só
aproveitou o nome como uma referência ao encontro do Rio de 92. Mas, na verdade, ela aconteceu em outro local. Onde aconteceu essa Rio mais 10? Foi em Istambul, na África do Sul. Istambul? Não, não foi na África do Sul, esse Foi Rio mais na 10. África do Sul, foi em Joanesburgo. Joanesburgo, Isso, na África do Sul. Joanesburgo, na África do Sul. Exatamente, Paulo. Então, nós tivemos Estocolmo em 72, depois tivemos a Rio 92, depois tivemos a Rio mais 10 na África do Sul, e finalmente nós tivemos a Rio mais 20. Isso, Rio mais 10, Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável. Discussão realizada entre o dia 26 de agosto. Muito bem, Nilson, é isso mesmo. E nesse Rio mais 10, teve uma coisa que foi marcado, que marcou principalmente a Rio mais 10, entre os encontros, foi do Rio mais 10. Nilson até colocou aqui perfeitamente. O marco da Rio mais 10 foi a definição, o conceito de desenvolvimento sustentável. Foi na Rio mais 10 que surgiu o conceito, a definição, o marco do desenvolvimento sustentável. Né? O que é? Alguém vai me dizer qual o conceito de desenvolvimento sustentável? O que é desenvolvimento sustentável? O que é, gente, desenvolvimento sustentável? Quem pode me ajudar aí? Tem gente digitando aí, já procurando pesquisando a resposta. Definição de desenvolvimento sustentável. Vamos lá. É a preocupação com a natureza e a administração da matéria-prima, né, professor? Não, só isso não. Exatamente, Sandriane. Exatamente. Sandriane colocou bem aqui, olha. O chat. Desenvolvimento que não esgota recursos para o futuro. O desenvolvimento sustentável, desenvolvimento social, econômico, financeiro e ambiental, que não é preocupado em desenvolver de forma sustentável hoje e que não desperdice recursos para o futuro, para as futuras gerações. Satisfazer a necessidade da geração atual, como o Nilson colocou bem aqui, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazer as suas próprias necessidades. Muito bom, Nilson, é isso mesmo. Então, na prática seria desenvolver as suas ações, seu trabalho, de forma sustentável, que vá dar segurança e estabilidade para as próximas gerações. Seria isso, desenvolvimento sustentável. Então, nós tivemos, de um modo geral, os encontros que nós tivemos. O primeiro encontro foi a Conferência de Estocolmo, 1972. Qual é a diferença entre cada um dos encontros? Qual a diferença de tempo entre todos os encontros? Quem pode me dizer? Qual a diferença de tempo entre os encontros? De quanto em quanto tempo aconteciam esses encontros? Hein? Quem pode me dizer? De quanto em quanto tempo ocorreram esses encontros? Acho que 10 anos, né? Não. Calcula aí, olha. O primeiro foi em 1992. Isso, 72. exatamente, Marcos. 92, em 1972, isso mesmo. 72. Isso, Estocolmo foi em 72, perfeito. O segundo, 1982. 1992. Aqui está dizendo que é 82. Não, 92. Foi o Rio 92. Rio 92 foi o segundo encontro. Ocorreu um novo encontro em
Nairobi, no Brasil, sediou a conferência no Rio em 1992. 92. O Rio foi o segundo encontro, 20 anos depois. 92, ou 72, 92. Depois, mais 20 anos, ocorreu o Rio mais 10. Rio mais 10, que ocorreu mais 20 anos depois, em 2002, Rio mais 10. Aí depois, mais 20 anos depois, ocorreu o Rio mais 20, que foi o Rio de 2012. Se bem que de Rio mais 10 para Rio mais 20 foi só 10 anos, né? Foi só 10 anos. Alguns foram Isso. 10 anos. Foi de Rio mais 10 para Rio mais 20. Foram apenas 10 anos. Exatamente. Foi 10 anos. 10 anos. Ocorreram os anteriores a cada 20 anos e depois o Rio mais 10 e o Rio mais 20 teve um intervalo de apenas 10 anos. O Rio mais 10 foi em 2002 e o Rio mais 20 foi em 2012, que foi o último encontro que nós tivemos. Então, aí nós temos os encontros que ocorreram na época. Vamos lá. Segunda questão. A qualidade das águas está comprometida em virtude do grau de poluição causada pela urbanização. Marque a alternativa que aponta uma forma de poluição inerente apenas às áreas rurais. Então, nós tivemos como resposta lá no nosso exercício a aplicação de fertilizantes. Então, a aplicação de fertilizantes é um exemplo de poluição que é causada nessa a questão do local, né? Se estamos falando de área rural, basicamente estamos falando de fertilizantes. Fertilizantes porque está mais associado à questão da produção rural, né? Produção agrícola. Produtos químicos que são utilizados na área rural, gera essa questão da poluição na área rural. É mais relacionada à poluição na área rural. Principalmente por conta desses produtos químicos que são utilizados pelos fertilizantes. Isso mesmo, Paulo Gouveia. Principalmente pelo fato de que nesses fertilizantes nós vamos ter a ação de muitos produtos químicos que causam e vem sido alvo de muita crítica, né? Quem botou? Por conta do uso, e isso acaba gerando problemas no consumo, né, desses produtos agrícolas. Na questão seguinte, aqui a resposta adequada, né, aplicação de fertilizante, principalmente associada aos grandes produtores que utilizam assim grande quantidade de químicos na produção de alimentos. É o inerente à área rural. Na questão seguinte, essa aqui é interessante. A história do homem sobre a Terra é a história de uma ruptura progressiva entre o homem e o entorno. Este processo se acelera quando, praticamente, ao mesmo tempo, o homem se descobre como indivíduo e inicia a mecanização do planeta, armando-se de novos instrumentos para tentar dominá-lo. A crise ambiental atual em que vivemos pode ser relacionada à forma como o homem compreende sua relação com o ambiente. Refletindo sobre a afirmação do autor, é possível afirmar que a resposta seria essa: enquanto o homem não se enxergar como parte integrante do meio e não adotar os princípios de desenvolvimento sustentável, a crise ambiental ainda existirá. Pergunto a vocês, quando começou efetivamente essa preocupação
da questão da poluição ambiental, quando ela começou a se massificar. Qual foi o evento da evolução da humanidade aí? Qual foi o evento que marcou a massificação da poluição, dos problemas ambientais? O que gerou isso? O que marcou essa... Revolução Industrial. Principalmente foi no século XIX, com a Revolução Industrial. A primeira Revolução Industrial. O que marcou a primeira Revolução Industrial? Qual foi o marco da primeira Revolução Industrial? O que aconteceu que marcou a primeira Revolução Industrial? O que aconteceu à época? O que foi desenvolvido à época que marcou a primeira Revolução Industrial? Diga, Paulo. Pode abrir o microfone, está desligado o microfone. A poluição seria pelo excesso de produtos que... aqui está muito zoado. Então, gente, alguém pode me dizer o que foi que marcou a primeira Revolução Industrial? O que foi desenvolvido à época que marcou essa Revolução Industrial? O que pode dizer aí? O que marcou a primeira Revolução Industrial, gente? Me ajudem aí, rapidinho. Minhas cabeças pensantes. Não, desenvolvimento tecnológico, Márcio, foi da segunda Revolução Industrial. Sim, Paulo, a manufatura pela maquinofatura. Mas qual foi o invento que marcou essa maquinofatura? Esse início da maquinofatura? Qual foi o principal evento da época que fez isso? Não, as indústrias. Isso, marca principalmente pelo evento da máquina a vapor na indústria têxtil. Exatamente, máquina a vapor. A máquina a vapor, quando ela foi concebida no século XIX, ela deu um boom da industrialização, tirando ali da manufatura, tirando do artesanal, trazendo as pessoas do campo, começando a desenvolver as cidades, saindo do campo e começando a povoar as cidades começando a tomar raízes, se sustentar, se desenvolver, e isso gerou o aumento desse problema ambiental. Só que a época da primeira Revolução Industrial, as pessoas não estavam preocupadas porque acreditavam, na época, acreditavam que os recursos eram intermináveis. Os recursos do planeta, os recursos primários eram infindáveis. E com isso eles não tinham essa preocupação de que, não, vamos produzir, que a própria natureza se preocupa em recuperar-se. Essa é a mentalidade da época. Somente metade do século passado para cá, e aí começou a se tomar raiz, começou a se preocupar realmente com os impactos ambientais, após a segunda Revolução Industrial. Então, essa história do homem em relação à terra realmente é muito preocupante, né? Porque o homem começou a modificar a terra a partir do momento que sentiu a necessidade de aproveitar-se dela, e a mecanização, as tecnologias começaram a prejudicar ainda mais a terra. Então, nós tivemos vários impactos sobre isso. Então, o problema do ser humano, professor. Diga, Paulo. O problema do homem na humanidade... Cássio. O problema da visão do homem aí em relação à natureza é que enquanto ele olhar para ela como algo infinito,
ele Algo vai, finito, né? é infinito, Finito. ele sempre vai tirar, tirar, tirar e nunca acabar, Ah, ela vai sim, acabar sim, mais isso rápido do que mesmo. ele pensa. Esse é que é Isso. o problema do homem. Mas a gente já tem essa consciência, né? Nós já sabemos disso, nós já temos essa consciência. Você quer falar, Christian? Não, tudo é outra coisa. Então vamos à questão seguinte. A quarta questão desse material. Com relação ao clima, qual foi o maior acordo já firmado ao longo da trajetória de encontros mundiais? Qual foi o maior encontro? Qual foi o maior Professor, acordo sobre o clima? professor Araújo, Diga. eu até coloquei lá no chat uma colocação, o senhor não leu, mas eu quero colocar ela aqui, Sim. já que a gente está dentro do ambiente de desenvolvimento humano, Opa, educação. ótimo, fique à vontade. A gente, desde quando eu nasci, 42 anos atrás, a gente se ouve muito em evolução industrial, né? Sim. Destruição do meio ambiente, o homem tem que desmatar para produzir, mas aí um dia desse até a fala do presidente, tocando em política e meio ambiente, Sim. foi bem interessante a fala dele, de um repórter que fez uma pergunta para ele, como é que ele iria, quais seriam os projetos em relação ao meio ambiente. Sim. E aí a gente sempre bate na tecla, o capitalismo, ele nunca vai ter a consciência, isso é um fato. O capitalismo, ele vai se desenvolver sempre, atrás de recursos aonde ele estiver. Fato. E para frear, né, essa questão da progressão da progressão da humanidade e agressão contra a natureza, não seria uma hora da gente parar e pensar na nossa própria procriação, no caso da taxa de natalidade? Quanto mais gente, mais você precisa de recursos. É isso? É verdade. Há muitos países que estão muito preocupados com esse fator aí. E aí, assim, a Terra hoje já está ficando pequena para a nossa humanidade. Tanto é que o Brasil aí hoje se depara com um problema, a questão geográfica. É um país muito grande, mas é muito povoado, não é? Uhum. Muita questão aí da desenvolvimento em partes onde não chega ou ainda não chegou o desenvolvimento. E a gente sempre tem essa reflexão. E eu sou do lado de que, para nós pararmos de agredir a natureza, nós temos que parar o consumo. E para parar o consumo, o único recurso é mexer na natalidade. Eu estou colocando aqui uma observação minha. Sim. Eu gostaria de ouvir aí os colegas, o senhor, o que acha sobre isso. Não é? Porque a gente precisa... tudo bem que a gente precisa ter uma família, e aí eu digo isso porque eu vim de uma família de 13 pessoas. Eu sempre digo para meus pais que aonde é que há a necessidade de ter 13 filhos no mundo, né, que nós vivemos hoje, e aí no final das contas você acaba que no final da vida ficando sozinho. E isso aí acontece às vezes na maioria das famílias. E aí é um fato que eu trago para a gente pensar nisso. Certo, o que temos que fazer para frear? Porque o capitalismo, ele não vai frear a sua produção. Há vários aspectos que precisam ser considerados. Controle de natalidade é fundamental, mas também qualidade de vida é fundamental também. Os governos, eles precisam estar Educação atentos ambiental. à questão ambiental, à questão social, a questão econômica, né? São vários fatores que precisam ser devidamente tratados de forma muito peculiares e bem conscientes também, para que não haja também vamos controle de natalidade. Agora vamos fazer o quê? Vamos fazer uma castração total? Não, não pode. Então tem que ter um projeto. Tudo tem que passar por um planejamento adequado, uma projeção, um planejamento, estudo. Tem que ser feito um estudo bem detalhado sobre isso. Claro que eu defendo que há vários aspectos que precisam ser considerados, não apenas o controle de natalidade. O controle de natalidade é importante, porque vai realmente controlar a quantidade de pessoas que vão surgindo. Mas também
outros fatores que são tão importantes quanto o controle de natalidade devem ser considerados. A qualidade de vida para as pessoas deve ser considerada também. Mas eu queria voltar para cá, porque eu já não quero demorar muito, porque já vou terminar já o nosso tempo. Nesse terceiro momento, eu não quero passar um quarto momento. Tá? Eu quero finalizar com vocês. Realmente foi o protocolo de Kyoto, que aconteceu em quando? Qual foi o ano que aconteceu o protocolo de Kyoto? Gente, me ajudem aí, rapidinho. Que ano foi que aconteceu o protocolo de Kyoto? Me ajudem. 1997, exatamente, Tailana. Perfeito. Então, o protocolo de Kyoto de 1997 é que foi o primeiro protocolo que foi firmado sobre a questão do clima, dos gases, né, do efeito estufa, em que se buscou ali minimizar a emanação de gases que provocavam o efeito estufa. Muito bem. E também nós tivemos, os mais de 150 nações assinaram o acordo de redução de emissão de 6 gases de efeito estufa: dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, carbonos, outros carbonos e o enxofre também. E também nós temos a quinta e última questão, com respeito aos marcos históricos na luta ambiental, a alternativa correta. A Agenda 21 foi um dos documentos de maior significância elaborado no Rio 92. A Agenda 21, que aconteceu na Rio 92, foi um dos, sobre a questão de realmente compromissos com relação à questão ambiental, foi um dos maiores compromissos firmados. Muito embora vários países que assumiram o compromisso na Agenda 21 não concretizaram aquilo que tinham se comprometido. Isso foi revisto na Rio seguinte, na Rio +10, foi observado que os países assumiram esse compromisso, não realmente executaram o que tinham se comprometido. E por isso foi dado mais um prazo para que 10 anos depois eles pudessem ser reavaliados. Então, aí aconteceu a Rio +20, que foi exatamente para verificar se realmente aquilo que tinham acertado desde a Rio 92, desde a Agenda 21, tivesse realmente assumido e desenvolvido pelos países comprometidos nessa Agenda 21. Isso que aconteceu principalmente na Agenda 21. Então, só para confirmar, nós tivemos vários encontros, basicamente foram 4 encontros, né? Nós tivemos o encontro de Estocolmo, a Conferência de Estocolmo, em 72, nós tivemos em seguida, em 92, nós tivemos a ECO 92, depois nós tivemos a Rio +10, depois nós tivemos a Rio +20. Todos os encontros que estiveram, todos eles devidamente administrados pela Organização das Nações Unidas, sendo que 2 deles foram no Rio de Janeiro. Quais foram os 2 que foram no Rio de Janeiro, gente? Só para tentar. Os 2 que aconteceram no Rio de Janeiro. Me ajudem aí. Quais foram os 2 encontros que ocorreram no Rio de Janeiro? Quem pode me ajudar? A Rio 92 e a Rio +20. A ECO, o Rio 92 e a Rio +20. Perfeitamente, foram os 2 encontros que ocorreram no Rio de Janeiro. Exatamente, Rio 92, ECO 92 está certíssimo, perfeito. Gente, 2 minutos para encerrar. Esse aqui foi o nosso material da nossa segunda unidade. Eu quis explorar com vocês, através dos exercícios, eu achei que ficaria mais interessante a gente explorar o conteúdo. E eu quero findar com vocês agora a nossa live de hoje. Eu queria agora que vocês me dessem um feedback final. Vamos lá, um feedback de vocês para a gente concluir o nosso material. Positivo, negativo. Claro que eu tenho que melhorar bastante, tenho certeza disso. Alguém quiser dar uma palavra, fique aberto o microfone. Dá uma palavra final. Boa, professor. Boa aula. Bem explanado. Que bom, bem fico muito explanado, feliz. boa aula. O senhor é muito detalhista, que há coisas que a gente passa por cima, mas o senhor nos instiga a pensar.
A gente olha de um jeito, aí depois, quer dizer, em cima de questionamento, você encontra 3, 4 e tem a solução. Muito boa aula. E outra coisa, cara, hoje vontade de escapar, viu, mano? Mais alguém gostaria de se manifestar? Aula muito boa, professor, como sempre. Obrigado, Sua aula Naira. é excelente. Obrigado. Cadê os demais aí que ficaram só na surdina aí, não se manifestaram? Como eu falei muito hoje, dei muita aula para vocês, eu vou me retirar que eu tenho umas coisas para fazer. É isso. Acredito Muito que isso boa, aí como sempre. teria que se Parabéns. estender aos demais Obrigado. também, né? Acredito que teria que se estender aos demais gestores de ensino, até para ter essa interação, né? Porque quando tem essa interação entre aluno e professor, e aí acaba tirando dúvidas, não somente de